Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo em Apocalipse. Vamos começar Apocalipse capítulo 3. A palavra de Deus nos diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Carta à igreja de Sardes. Aqui é a quinta carta que temos nesse trecho, Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3. A cidade de Sardes, vamos pensar um pouco aqui sobre algumas informações históricas. Era uma grande fortaleza construída para não ser invadida pelos inimigos. E o que nós temos visto ao longo das cartas do Apocalipse é que sempre as cartas dialogam, seja com um problema espiritual que existe na igreja, ou seja com algumas informações históricas. O Senhor Jesus, ele fala para as igrejas e dialoga com esse contexto histórico que havia nas cartas e ali à luz da igreja. Então, na cidade de Sardes, ela era como uma fortaleza e havia esse elemento de que ela descansava muito nessa estrutura da cidade e não vigiava. Então, isso é um elemento da carta, um chamado à vigilância que passa a ser a característica também da própria igreja. Há o registro histórico em que 549 a.C., eles, por terem essa característica de confiarem muito na estrutura da cidade como uma fortaleza, eles não se prepararam para uma batalha. Eles não estavam vigiando, confiando nas muralhas de Sardes, mas os persas invadiram, escalaram a muralha e ganharam a guerra. Também, novamente, em 218 a.C., eles também confiando em si mesmos, confiando na estrutura da cidade diante dos sírios, eles não estavam vigiando, os sírios invadiram a cidade e venceram a guerra porque a cidade não estava vigiando. Essa era uma característica da cidade e passa também a ser uma característica da igreja. Diante desse cenário, o Senhor ele se apresenta dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já chegamos à quinta carta, dentre as 7 cartas, e vemos que sempre o Senhor ele vai falando sobre suas características que tratam especificamente, seja sobre virtudes ou problemas no meio da igreja. E aqui, ao falar que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, nós temos 2 aspectos importantes sendo destacados. A referência ao Espírito Santo, aquele que já foi mencionado anteriormente, é uma alusão lá a Isaías capítulo 11, os 7 adjetivos do Espírito, que foi mencionado em Apocalipse 1, verso 4. É exatamente isso que a igreja precisa se lembrar e trazer à mente. Uma igreja que está passando por um problema de frieza espiritual, eles precisam voltar os olhos para o Espírito do Senhor, para a vida no Espírito, para beber do Espírito, para que eles possam, de fato, sair dessa apatia e dessa frieza que eles estão vivendo. E aí o Senhor, ele se apresenta falando sobre que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, porque é nesse Espírito que eles têm que buscar o vigor, a força, para eles serem vivificados diante da frieza que eles estão vivendo. Ele tem as 7 estrelas, que nós já vimos em Apocalipse 1, 20, os 7 mensageiros, os 7 anjos, que são os mensageiros, os pastores da igreja. De fato, a referência a esses 7 pastores, ele traz à memória da igreja, deve refazer a igreja e esses pastores refletirem sobre como eles são responsáveis por essa apatia que está no meio da igreja. Ele vai tratar sobre a apatia da igreja, mas a apatia que esses homens estão vivendo, e por causa disso eles são responsáveis por esse problema que a igreja está vivendo. De fato, a referência aos mensageiros, às 7 estrelas, ela acontece em Apocalipse 1, e lá fala que eles estão na mão direita do Senhor. E à luz de Apocalipse 1, verso 17, nós entendemos que a referência à mão direita, ela retoma um conceito que vem do Antigo Testamento, lá de Gênesis, quando nós entendemos que a mão direita é
onde o Senhor ali está abençoando, um instrumento para abençoar, o canal da bênção. E é exatamente isso que acontece em Apocalipse 1, quando João está caído e a mão direita do Senhor vai sobre ele para o levantar, para ser como um consolo, uma restauração. A mão direita coloca sobre ele para abençoar ele. E em Apocalipse 1 diz que as 7 estrelas, os 7 mensageiros estão na mão direita do Senhor. Também quando nós observamos o capítulo 2, a primeira carta, a igreja de Éfeso vai fazer referência às 7 estrelas e ali na característica do Senhor diante daquela igreja, ainda no verso 1 diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então a referência às 7 estrelas, juntamente com a mão direita, ao tratar da primeira carta, a carta de Éfeso, traz o conceito de que o Senhor está destacando para aquela igreja esse papel daqueles que ministram a palavra do Senhor, e isso é uma virtude da igreja de Éfeso. Os mensageiros têm sido canal de bênção para a igreja, têm instruído a igreja, porque a característica da igreja de Éfeso havia um problema de perder o primeiro amor, mas havia a virtude de que eles rejeitavam os falsos apóstolos, os falsos mestres, as falsas doutrinas, e eles davam ouvidos ao ensino do Senhor. Mas aqui, diferentemente, na igreja de Sardes, vai se mencionar as 7 estrelas, mas não vai mencionar a mão direita, porque aqui o tratamento a esses pastores, a esses mensageiros, não é positivo, é algo negativo. Esse pastor ou esses líderes, eles estão agindo em negligência, eles estão sendo responsáveis pela apatia no meio da igreja. E eles devem se lembrar que eles pertencem ao Senhor. O texto diz que essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, os mensageiros, eles pertencem ao Senhor, eles devem se lembrar da vocação deles, das responsabilidades deles, porque eles vão prestar contas diante do Senhor, daquilo que eles têm feito para com a igreja. E aí nós temos, ainda no final do verso 1, começa-se a estrutura, o corpo da carta. Quando primeiro nós temos a palavra de condenação, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. É um problema que estava na igreja, que a igreja ela era reconhecida, ela tinha até uma boa reputação, mas ela era verdadeiramente uma igreja morta. Uma igreja que tinha sido tomada completamente pela apatia, tinha sido entranhada por vários relacionamentos com a cultura romana. Nós vamos ver isso no último versículo que trata dessa carta. Se nós olharmos aqui as 4 primeiras cartas, especialmente a primeira, a terceira e a quarta, porque a segunda carta é uma carta que fala é bem elogiosa sobre as virtudes da igreja, mas a primeira e a terceira carta, que são cartas que tratam sobre problemas na igreja, nós chegamos aqui e vemos algumas diferenças. Vemos de fato que na primeira carta havia várias marcas positivas. Na terceira e na quarta carta os problemas começam a aumentar, e na quinta carta nós chegamos aqui ao ponto de não se menciona detalhes, mas a igreja é descrita como uma igreja morta. Os sinais de mistura com o mundo, da corrupção da igreja foram aumentando ao ponto de agora a igreja está ser adjetivada dessa forma, é uma igreja que é uma igreja morta. Mas marcas negativas foram aumentando na terceira e na quarta carta, para chegar aqui na quinta carta nós temos uma igreja quase que tomada por esse cenário. A exortação é ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenham achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O problema da igreja é o problema que havia na cidade, um problema que havia na própria cultura, que é um problema de vigilância.
eles estão dentro da igreja, eles estão servindo ao Senhor, eles carregam o mesmo problema, que é um problema histórico, de que eles não vigiavam como nação, eles não vigiavam como povo do Senhor. E há ainda uns poucos que estão prestes a serem mortos e eles devem ser consolidados, eles devem voltar ao Senhor, eles devem ser revigorados, porque eles estão prestes a morrer diante de um cenário muito grande de apatia, de negligência. Há um resto ainda que precisa ser consolidado, alguns poucos, mas de modo geral o Senhor diz que as obras dessa igreja não são íntegras. Ainda que a igreja de Éfeso, a primeira igreja mencionada, ela tem um erro, mas tantas virtudes são mencionadas aqui. O resumo geral sobre a vida dessa igreja é que ela serve ao Senhor, não há elogios, não há atitudes positivas que estão ao lado desses erros que eles estão cometendo, mas de modo geral a igreja é uma igreja morta, em que as suas obras não são completas, não são íntegras, não são agradáveis à presença do Senhor. Há uma exortação para que eles se lembrem de tudo aquilo que eles receberam, daquilo que eles ouviram do Senhor, e eles precisam se arrepender. Eles precisam ouvir com o coração quebrantado para entenderem onde eles têm errado e eles se arrependerem diante do Senhor desse estado que eles estão vivendo, estado de morte. Um chamado para vigilância, um chamado para se voltar ao Senhor, para mudar a direção e voltar a beber da palavra de Deus. E há, como nas demais cartas, uma palavra de ameaça. O texto diz ainda no verso 3, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A comparação aqui do Senhor ao Ele mesmo se comparar com o ladrão, não é falando sobre a segunda vinda do Senhor, em que o Senhor ele virá inesperadamente, mas é o momento em que o Senhor vai visitar essa igreja. Por esse estado que eles estão vivendo, o Senhor vai vir uma visitação de juízo. Assim como o ladrão, ele vem inesperadamente, ele vem para fazer aquilo que é contra a pessoa que ele vai roubar. O Senhor, ele vem para fazer algo contra aquela igreja que vive em um estado de morte. Ele vem para visitar com o juízo. Uma visitação de juízo inesperada vai acontecer com essa igreja do próprio Senhor, porque essa igreja está se apartando, essa igreja está em um estado de corrupção tão grande que nem mesmo se menciona alguns erros, mas ela é adjetivada como uma igreja morta. Há uma palavra de aprovação no sentido de que algumas pessoas, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Pessoas que não foram contaminadas com o envolvimento com essas práticas das cerimônias cívicas romanas, essas festas, essas cerimônias da sociedade local, onde eles exaltavam o imperador para terem benefícios no comércio, terem benefícios na vida profissional. Eles não se contaminaram, eles não se corromperam, eles não participaram no que a grande maioria da igreja estava participando, de tal modo que a igreja não era uma igreja viva em Sardes, mas uma igreja igual ao contexto do mundo, igual àqueles que não professavam a fé. Não havia diferença entre a igreja e o mundo, e por isso aquela comunidade é descrita como uma igreja morta. Mas o Senhor havia colocado a mão para preservar apenas alguns poucos que andariam junto com o Senhor, promessa, eles andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A recompensa para aqueles que perseveraram diante do Senhor, mesmo em contexto de perseguição e sofrimento. Nós vamos ver isso em Apocalipse 7,14. Se usa essa terminologia, andar vestido de branco com o Senhor, a promessa para aqueles que perseveram mesmo em meio à perseguição. E qual é a promessa do Senhor? A promessa é que o vencedor ele
será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui fica muito claro, a partir do verso 5, como o problema dessa igreja está associado ao contexto do envolvimento com a cultura romana. Porque quem não participasse dessas festividades locais e ali não se envolvesse até o ponto de adorar a César, adorar o imperador, participar daqueles sacrifícios e daquele envolvimento daqueles dias, tinha um nome riscado do registro civil. Ele poderia até perder a cidadania romana. E aí o Senhor ele fala que sobre um outro livro, ele fala sobre uma outra vitória, não a vitória de estar bem diante do Império Romano e poder estabelecer o seu comércio, e poder ter lucros, poder ter uma vida no meio daquela sociedade, ter um nome no meio do Império Romano, mas o Senhor fala sobre a vitória daquele que permanece íntegro, a vitória daquele que tem o seu nome no livro da vida, aquele que permanece andando nos caminhos do Senhor, aquele que tem o nome confessado pelo Filho ao Pai, aquele que é perdoado, aquele que se mantém em comunhão com Deus, aquele que está diante do Pai, diante dos seus anjos. Essa é a verdadeira vitória que o Senhor lhe fala aqui para essa igreja, né? A promessa de que a igreja tem ao ser fiel não é sobre os benefícios ao viver neste mundo, mas é andar em comunhão com o Senhor, e especialmente a promessa aponta para a eternidade. É ali onde o Senhor ele vai abençoar por toda a eternidade a igreja. Definitivamente nós seremos e vamos usufruir das bênçãos do Senhor. Seremos abençoados nesse estado eterno. O que o Senhor ele tem para dizer para uma igreja morta, em apatia? O Senhor ele fala que é Ele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele fala para a igreja lembrar-se do Espírito, da vida no Espírito, para voltar os olhos para vigiar a sua comunhão com o Senhor, para vigiar no seu relacionamento com o Senhor, voltar os olhos para o Senhor, para se arrepender dos seus pecados. É uma igreja que precisa do Espírito de Deus para ser vivificada. Uma igreja morta, a igreja que precisa estar ciente que o Senhor, ele antes mesmo da segunda vinda, a igreja presta conta dos seus atos. Que a igreja que vai se apartando do Senhor e vai se envolvendo com o mundo, ela precisa entender que o maior problema dela não é Roma, não é os inimigos, mas é o Senhor, que Ele pode vir como um ladrão, vem na noite, Ele vem inesperadamente para visitar com juízo a sua própria igreja. O Senhor vem visitar para purificar aqueles que levantam o nome do Senhor como se adorassem o nome do Senhor. Veja como o Senhor ele zela pelo seu nome. De tal modo ele zela pelo seu nome que aqueles que professam a fé, que publicamente falam serem adoradores e servirem ao Senhor, e quando eles começam a viver como aqueles que andam no mundo com os mesmos conceitos e práticas, e se apartam de tal modo do Senhor que o Senhor ele se preocupa com a santidade do seu nome, e o Senhor ele vem para visitar essa igreja, para de fato decretar a morte definitiva sobre essa igreja, para trazer juízo para com essa igreja, porque o Senhor se preocupa com a santidade do seu nome, com a santidade do nome do Senhor que fala da sua glória, contra uma igreja que professa o seu nome, mas está associada, está preocupada com o registro civil, a sua cidadania romana, mais do que com a adoração ao Senhor. Uma igreja morta precisa se lembrar disso, que ela vai ter que prestar contas diante do Senhor ainda nesta vida, antes mesmo da segunda vinda do Senhor. Para a igreja morta é preciso lembrar que a coisa mais importante da vida não é a cidadania romana, mas é o livro da vida. Não é o livro de César, o livro desse mundo, está bem neste mundo, mas está contra o Senhor. O mais importante é estar em comunhão com o Senhor, estar firme nos caminhos do Senhor.
Mas aí, meus irmãos, nós avançamos para a sexta carta, a carta a Filadélfia, Apocalipse capítulo 3. O texto diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, versículo 7. Um pouco das informações sobre Filadélfia. Ela tinha muitos terremotos, era uma cidade caracterizada por isso, por esses eventos de terremotos. Isso gerou algo interessante ali naquele contexto, em que muitas pessoas, ainda que trabalhassem ali, eles passaram a residir fora da cidade, eles começaram a ficar com medo de outros terremotos, então eles passavam a morar fora da cidade. Havia um constante medo, havia essa característica naquele contexto, pessoas com medo de acontecer novos eventos de terremotos, porque no ano 17 a.C., houve um terremoto e grande destruição, ao ponto da cidade receber uma ajuda do imperador para poder ser reconstruída. Por isso eles mudaram até o nome da cidade para Nova Cesareia, em homenagem a Roma, a ajuda que eles receberam, por causa dessa ajuda. Depois eles mudaram o nome para Flávia, em homenagem ao imperador Tito Flávio Vespasiano. Havia ali um intenso culto ao imperador por toda a devoção que eles tinham, toda a adoração que eles tinham, toda a gratidão por essa ajuda que veio de Roma e pelo coração idólatra que havia naquele contexto, eles se voltavam para exaltar o imperador. Mas o Senhor, ele diz ainda no verso 7, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Ele é o santo e verdadeiro. A característica do Senhor como santo e verdadeiro é porque a igreja ela está sendo, nesse contexto, atacada por judeus, especialmente por uma sinagoga de judeus que acusam a igreja perante Roma como uma igreja que é uma seita, como aqueles que são corruptos, aqueles que estão não falando sobre o ensino judaico verdadeiro, o ensino do Antigo Testamento, mas eles estão acusando perante Roma a igreja como se a igreja fosse uma igreja criminosa. Mas o Senhor é aquele que é santo e verdadeiro. O termo santo, ao descrever o Senhor, faz oposição àquilo que o Senhor vai descrever. Quem são os judeus daquela sinagoga? Eles são impuros, na realidade eles são seguidores de Satanás. E por isso aqui a referência a ele como verdadeiro, porque Satanás, no livro do Apocalipse, ele vai ser descrito como um grande acusador, um mentiroso. E é isso que os judeus estão fazendo, eles estão imitando Satanás ao levantar acusação contra a igreja. Eles estão mentindo e acusando, eles estão sendo impuros e mentirosos, mas o Senhor é santo e verdadeiro. O Senhor é aquele que tem a chave de Davi. Ainda que todo o cenário aponte para a destruição dessa igreja, porque os judeus estão contra a igreja, os romanos estão contra essa igreja. A igreja não tem poder para lutar como um exército contra o Império Romano ou contra os judeus, mas o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar. É aquele que domina, é aquele que de fato ele é o soberano a governar e ele vai determinar a proteção sobre essa igreja. Ainda que tantos inimigos estão voltados contra a igreja, o Senhor vai converter inimigos em soldados do Senhor. O Senhor vai mover coração dessas pessoas. Os corações deles serão transformados de alguns inimigos para eles se tornarem adoradores do Senhor. Em seguida, no corpo da carta, nós temos a palavra de aprovação. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Palavras de elogio, palavras de uma promessa em que todo o cenário parece tão fechado, o Senhor ele vai abrir uma porta. E essa referência nas Escrituras é sempre voltada para a evangelização, uma porta para eles proclamarem a verdade de Deus, para eles proclamarem aquilo que é a vontade do Senhor. Eles estão sendo acusados de serem uma seita, de serem mentirosos, mas o Senhor vai abrir uma porta para eles proclamarem a verdade,
de como eles estão adorando o Deus verdadeiro de modo correto, como eles estão exaltando o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém vai poder fechar, nem o governador, nem a sinagoga, nem os judeus. Ainda que eles estão vendo a fraqueza deles, eles não têm força, mas não diz respeito à capacidade deles, o quanto eles podem fazer, mas diz respeito ao poder do Senhor. O Senhor é quem tem força, o Senhor é quem vai fazer essa obra na vida da igreja. O Senhor, Ele olha para a igreja e diz: você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Mesmo nesse contexto de tanta oposição, seja do Império Romano como dos judeus, eles com tanta fragilidade, não com o vigor, a força deles, mas pela graça do Senhor, eles perseveraram, eles guardaram o nome do Senhor. Eles tinham pouco vigor no contexto de tribulação, mas eles foram perseverantes, eles guardaram a palavra do Senhor e não negaram o seu nome. Esse era o projeto da sinagoga de Satanás, que eles abandonassem a fé, que por causa da perseguição e da dificuldade eles abandonassem o nome do Senhor, negassem o nome do Senhor, mas eles preferiram andar bem com Deus do que andar bem com os homens. Eles preferiram andar num caminho totalmente oposto à igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que anda bem com o Império Romano, mas com o Senhor ela é uma igreja morta. Mas essa igreja, ela, com pouca força, com toda a dificuldade, todas as consequências que ela vivenciou por causa das suas decisões, ela é uma igreja viva, é uma igreja com toda a dificuldade. E há uma palavra de condenação, mas o interessante aqui nessa carta é que a palavra de condenação não é para a igreja. A palavra de condenação é para os perseguidores dessa igreja. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A palavra, sempre na estrutura das cartas, nós temos, depois da palavra de aprovação, uma palavra de condenação, de reprovação. E aqui essa palavra voltada para os inimigos da igreja, especialmente a sinagoga de Satanás. Veja, não é que o Senhor está dizendo que todos os judeus são sinagoga de Satanás, são um ajuntamento de Satanás, mas ele está falando sobre essa sinagoga, dessa cidade. Eles estão agindo, o modo como eles estão agindo, eles são inimigos do Senhor, eles são um ajuntamento que trabalha em favor de Satanás. E essa referência aqui é especialmente sobre a característica da acusação, porque Satanás é descrito como o grande acusador. Eles se declaram judeus, verdadeiros servos de Deus, mas eles vão ao Império Romano e ali eles dizem mentiras. Eles acusam a igreja. Eles proclamam defender a verdade, mas o texto diz, mas mentem. Eles dizem serem defensores da verdade, mas eles são mentirosos e acusadores. Muito parecido com a narrativa do livro de Atos, quando os grandes inimigos da igreja são os judeus que se levantam continuamente para ir ao Império Romano e de proferirem mentiras, acusando a igreja de ser uma seita, de defenderem um falso ensino, uma falsa adoração ao Deus de Israel. Eles proclamam serem os verdadeiros seguidores de Deus e eles passam a acusar a igreja e fazerem o mesmo papel que Satanás faz e por isso eles se tornam sinagoga de Satanás ao serem acusadores e perseguidores da igreja. O Senhor é aquele que é santo e verdadeiro. Aqueles que perseguem a igreja são mentirosos e são impuros, são sinagoga de Satanás. O Senhor, ele inverte, a condenação não vai para a igreja, mas a condenação vai para os perseguidores da igreja, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Novamente o Senhor repete essa palavra de elogio para com a igreja. Não há condenação para essa igreja, mas a condenação é para os outros e para ela é uma palavra elogiosa no sentido de que ela foi perseverante,
porque ela guardou a palavra do Senhor. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Não se trata do juízo do Senhor momentos antes da segunda vinda, nem mesmo sobre o juízo final. Mas aqui há uma promessa de que o Senhor ele vai visitar essa cidade, vai visitar aquele momento histórico. Várias regiões o mundo inteiro irá usufruir de um juízo, irá passar por um juízo da parte do Senhor. E veja que interessante, a narrativa ela descreve uma inversão. Ela descreve que aqueles que estão servindo ao Senhor estão passando por dificuldades e eles permanecem fiéis. Existem a sinagoga dos judeus que servem como Satanás, são mentirosos. O Império Romano os estão perseguindo, mas agora o Senhor está preservando essa igreja. Mas agora o Senhor ele vai inverter, ele vai trazer um juízo para todo o mundo e essa igreja vai ser protegida. Ainda antes da segunda vinda, ainda antes do juízo final, o Senhor ele vai fazer uma inversão, ele vai trazer sofrimento e dor para os perseguidores e vai fazer uma proteção para com a igreja do Senhor. Interessante que também aqui, nesses versos 9 e 10, nós temos uma palavra de como, alguns dos elementos de como o Senhor ele vai fazer essa inversão. Um desses é esse momento de tribulação que vai haver em toda a região, uma provação durante todo aquele contexto que eles vão viver, vai experimentar os habitantes da terra. Esse vai ser um dos aspectos que vai acontecer. Mas um outro que foi mencionado antes é que o Senhor diz que eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O Senhor ele diz que ele vai fazer algo com essa sinagoga semelhante àquilo que ele fez com Saulo. O grande perseguidor, o grande instrumento daquele que acusava e perseguia a igreja, ele foi transformado em proclamador do Evangelho. Ele se prostra diante do Senhor e vai diante da igreja, reconhecer a igreja como uma igreja verdadeira, a comunidade como uma comunidade de adoradores do Senhor. O Senhor promete que faria isso com alguns daqueles da sinagoga de Satanás. Alguns daqueles judeus seriam convertidos ao Senhor. Eles iriam reconhecer, eles iriam prostrar-se aos pés, reconhecendo a igreja como uma igreja verdadeira, de conhecer que o Senhor de fato amava a igreja, o Senhor de fato havia levantado aquela igreja para adorar o Senhor. Eles teriam judeus convertidos e eles seriam protegidos durante dias de tribulação que eles iriam enfrentar. O Senhor traz essa palavra de conforto para aquela igreja que estava passando tantas dificuldades. A exortação é: venham sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Há uma promessa e logo em seguida a palavra de exortação, que é para que a igreja conserve, para que a igreja permaneça no seu caminho vitorioso, para ser abençoada pelo Senhor na vinda do Senhor, para não perder a sua coroa, que é de fato a sua verdadeira vitória. O venho sem demora aqui não é referência à segunda vinda, mas a essa promessa de que o Senhor iria inverter o quadro. Eles estão em tamanha dificuldade, com grandes inimigos, acusadores, prestes na perspectiva humana, a morrerem, mas o Senhor vai reverter o quadro. Os seus inimigos, alguns deles serão convertidos e alguns outros passarão por terrível sofrimento. Enquanto isso, a igreja será preservada. Eles estão passando dias difíceis, mas o Senhor diz: aguarde um pouco, porque eu vou mudar esse cenário. Eu vou mudar, eu vou intervir, eu venho sem demora para dar dias de alívio. Perceba como nós não podemos ler o livro do Apocalipse e entender que todos os versos apontam para a segunda vinda. O Senhor está falando para aquela igreja naqueles dias, lidando com os problemas daquela igreja e dando palavras de promessa para aquela igreja, para que ela descanse no Senhor, porque o Senhor está cuidando daquela igreja. O Senhor tem palavras
de que o Senhor vai aliviar os dias daqueles irmãos diante das dificuldades que eles estão enfrentando. Conservas o que tens. O Senhor, ainda que eles são fiéis, ainda que eles caminham no Senhor, eles jamais podem se apartar do princípio de que todos nós devemos vigiar. Eles não devem cair no caminho, no erro que Sardes cometeu, que achar que por qualquer caminho eles podem descansar do entendimento de que eles sempre dependem de Deus, eles sempre precisam de andar em comunhão com o Senhor. Jamais nós devemos nos apartar disso. Eles devem sempre conservar, caminhar com perseverança, entendendo que todos nós dependemos continuamente do Senhor. Não existe, meus irmãos, uma ameaça para a igreja. É uma carta de fato que destaca as virtudes e como o Senhor elogia a igreja. A promessa é ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele será, o vencedor vai ser como uma coluna do santuário. Vamos entender esses termos à luz do que vem em seguida, quando diz, e dali jamais sairá. O Senhor ele está dialogando sobre o que é a vida vitoriosa, o que vai ser a vida na eternidade, muito diferente desse contexto de vida que eles têm ali, quando há aquele clima de tensão e, por causa dos terremotos, muitos moram fora da cidade, eles saem da cidade para dormir, depois eles voltam para trabalhar. Eles não moram ali porque eles sempre vivem debaixo dessa preocupação se vai haver um novo terremoto, uma nova dificuldade, uma nova tribulação. Mas o Senhor fala sobre o descansar na eternidade dessa nova cidade, quando nós seremos como uma coluna no santuário, estaremos tão firmes que dali nós não vamos nos preocupar de sair, nós vamos ter paz, nós vamos ter tranquilidade de vivermos na presença de Deus, de vivermos diante dele em segurança, em proteção, por estarmos diante do Senhor. Depois fala sobre o gravar do nome, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Os crentes seriam marcados como verdadeiros servos de Deus. Há uma marca aqui do livro do Apocalipse, é que os servos do inimigo, do Satanás, eles serão marcados pelo inimigo. Mas também Apocalipse diz que os servos de Deus, eles serão marcados pelo Senhor. Eles serão como que separados, marcados como verdadeiros, como aqueles que são os verdadeiros servos de Deus. Veja, o Senhor ele está dialogando com a acusação. A sinagoga daqueles judeus, ele está dizendo que eles são uma seita, que eles não são os verdadeiros servos de Deus, eles não seguem o ensino do Antigo Testamento. O Senhor diz, esses serão marcados. Esses são marcados com o meu nome, o nome da cidade. Eles são cidadãos dessa cidade, dessa nova Jerusalém. Eles são aqueles que pertencem ao reino, são aqueles que são os verdadeiros adoradores do Senhor. Eles não são um grupo de mentirosos, mas eles são aqueles que são marcados pelo Senhor. Os acusadores da igreja, na realidade, são chamados de sinagoga de Satanás. Mas os acusados são chamados daqueles que têm o nome do Senhor sobre suas vidas. Eles são marcados como cidadãos da Nova Jerusalém. Não com o nome, aquela marca dessa cidade que teve o nome para Nova Cesareia, em homenagem ao imperador, ao benefício do Império Romano ter dado a eles a ajuda para a reconstrução da cidade. Esses cidadãos, eles não têm o nome Nova Cesareia sobre eles, mas eles têm o nome do Senhor, da sua cidade, a Nova Jerusalém. Isso indica como a igreja era, de fato, pertencente ao Senhor. Poderia haver várias acusações, mas a igreja que está no Senhor, que permanece firme, ela pode ser perseguida pelo Império Romano, ela pode ser rejeitada pelos judeus, mas ela é aquela que pertence ao Senhor.
Ao final nós temos aquela expressão que se repete em todas as cartas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma igreja específica, há problemas específicos que havia naquela igreja, mas de fato essa carta ela tem aplicações para todas as igrejas de todas as eras, e nisso nós devemos aprender. Chegamos, meus irmãos, ao fim de analisar essas duas cartas e creio que nós podemos refletir em alguns conceitos sobre esse estudo que nós fazemos. Me parece, claro, que as cartas para essas igrejas elas caminham numa estrutura agora mais avançada, né? Uma estrutura mais consolidada. Nós podemos ver isso em dois aspectos, né? Primeiro, se nós compararmos a quinta igreja, a igreja de Sardes, olharmos a carta que foi escrita para ela e compararmos com as igrejas anteriores a ela, vamos olhar diante das 4 cartas anteriores, vamos mencionar apenas as três ali, porque são 3 cartas com problemas, né? A segunda igreja é uma igreja que tem elogios, não tem problemas, mas a primeira, a terceira e a quarta são igrejas que têm problemas. E nós vamos ver, se nós compararmos a igreja de Sardes com Éfeso, Pérgamo e Tiatira, nós vamos ver uma diferença, um caminhar agora, um cenário mais consolidado na igreja de Sardes. Consolidado, podemos dizer, no sentido negativo, porque a igreja de Éfeso é uma igreja com muitas virtudes. E começa a mencionar ali um problema. No segundo nível ali de problema, nós podemos dizer assim, a igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, e Tiatira, que é a quarta, nós vamos ver igrejas ali muito semelhantes à terceira e à quarta, e vamos ver que tem mais problema do que elogio. São igrejas que começam a ter o entrar de falsas doutrinas, problema que Éfeso não tinha. Eles já estão absorvendo esse relacionamento com o mundo, né? Problemas ali com a doutrina de Balaão, doutrina dos Nicolaítas, como uma pessoa que tem uma figura muito semelhante a Jezabel e que já tem seguidores no meio da comunidade. Quando nós chegamos na quinta igreja, a quinta carta ali, nós vemos que nem se menciona problemas específicos. A carta ela narra um cenário de completa morte. A igreja foi tomada pela morte. Não menciona que há um problema específico, como é mencionado nas cartas anteriores, mas o nível de problema já se enraizou naquela igreja de tal modo que a igreja é descrita como uma igreja morta. Parece, meus irmãos, que isso indica esse cenário de que a quinta, sexta e sétima igreja elas estão numa estrutura mais consolidada, uma estrutura mais de nível de corrupção, tanto a quinta como a sétima igreja, mas a sexta igreja numa estrutura bem mais consolidada no sentido da fidelidade ao Senhor. O que, se nós compararmos a primeira igreja, a terceira, quarta, que são essas 3 igrejas com problemas, com a igreja de Sardes, que é a igreja que nós analisamos hoje, nós vemos que a princípio Éfeso não tinha problema com doutrina, havia um problema com relacionamento com Deus, eles haviam perdido o primeiro amor, mas ao perder o primeiro amor, nós vamos ver igrejas com problemas mais avançados, igrejas com problemas de doutrina, problemas de assimilar o relacionamento com o mundo, até o ponto de que nós chegamos à igreja de Sardes e é uma igreja morta. De fato, é onde a igreja vai terminar se ela não tiver bem o seu relacionamento com Deus, se ela não estiver firme nas verdades doutrinárias, no entendimento do que é a separação entre o puro e o impuro. A igreja termina no estado da igreja de Sardes, onde não mais se menciona problemas específicos, mas a igreja é tratada como um todo, uma igreja morta. Também, se nós compararmos a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que nós analisamos hoje, com a segunda igreja, que também é uma igreja com virtudes, a igreja de Esmirna, elas são semelhantes em vários aspectos. São 2 igrejas marcadas pela fidelidade. Mas perceba a diferença entre as 2 igrejas, é que a igreja de Esmirna,
é uma igreja que vai passar pela tribulação de 10 dias e o Senhor requer dela fidelidade, que ela seja fiel até a morte. O cenário é diferente diante da igreja de Filadélfia, porque a igreja já está passando pela tribulação e o Senhor ele vai tirar ela da tribulação. Ela já é caracterizada como a igreja fiel, enquanto que a igreja de Esmirna é uma igreja que vai ser provada. Ela tem sido fiel até hoje, mas ela vai passar por uma grande provação. Na igreja de Filadélfia, o Senhor vai tirar a igreja da grande provação, o Senhor vai proteger ela. O cenário para Filadélfia, o que aguarda a Filadélfia não é uma provação, mas são dias melhores. Me parece que esse cenário de que Filadélfia está no estado de fidelidade e de que vai usufruir de dias melhores, mais do que a igreja de Esmirna, me parece muito claro, porque agora ela vai usufruir de alívio da parte do Senhor. Aquilo que certamente a igreja de Esmirna vai usufruir se ela for fiel nos 10 dias que ela vai enfrentar. Mas nós temos aspectos diferentes. A igreja de Filadélfia ela está mais à frente do que aquilo que a igreja de Esmirna ela vai enfrentar. Tribulação, fidelidade e depois alívio da parte do Senhor. Esse é o cenário que nós podemos entender à luz da comparação entre essas duas igrejas, entendendo que Filadélfia está mais consolidada. O que nós podemos concluir à luz dessas comparações com as igrejas, quando nós olhamos as igrejas, é que, de fato, há um tom no livro do Apocalipse, há um ensino sobre os dois caminhos. Para onde as igrejas estão caminhando, existem, de fato, diferentes realidades, diferentes circunstâncias e contextos históricos, diferentes estágios e profundidades, mas podemos resumir aqui em dois caminhos. Esse é o tom do livro. Igrejas que caminham para serem purificadas e caminham mais firme para a glória do Senhor, como a segunda igreja e a sexta igreja. Mas igrejas que caminham também para o esfriamento, para a corrupção, igrejas que caminham até o ponto de serem descritas como igreja morta. E me parece que muito claro que diante de 7 igrejas há um destaque muito maior sobre o elemento da corrupção do que o elemento da fidelidade. Dentre 7 igrejas, 2 caminham fiéis ao Senhor e apenas 2 dessas 7 e 5, um número muito maior, caminham no sentido da corrupção. E vai ser a ênfase final das 7 cartas que nós iremos examinar mais adiante. A igreja é uma igreja descrita também com um cenário muito parecido com a igreja de Sardes, uma igreja que é caracterizada por esse estado de corrupção, estado de morte, e essa é a grande ênfase ao analisar as 7 cartas do Apocalipse. Duas ênfases: a igreja que caminha para ser purificada, poucas igrejas, mas muitas igrejas que caminham para esfriamento, corrupção e morte. E essa morte ela vem pelo próprio Senhor. O Senhor diz: eu venho para visitar como um ladrão. Inesperadamente o Senhor vem, porque o Senhor ele zela pelo seu nome. Mais preocupado em acabar com falsas igrejas é o Senhor, porque o Senhor ele zela pelo seu nome. Ele vem, ele visita com juízo. Ao mesmo tempo nós vemos que o Senhor ele visita com graça para proteger aqueles que perseveram em fidelidade, aqueles que não querem fazer as alianças com o mundo, com o Império Romano, que não priorizam a cidadania desse mundo. O Senhor faz com que esses sejam aliviados ainda nesta vida, antes mesmo de se encontrarem com o Senhor, o Rei da Glória. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos faça aplicar as suas verdades aos nossos corações, temermos o seu nome, que o estudo dessas cartas, naqueles dias, naquele contexto histórico, nos faça tirar lições para os nossos dias e como o texto diz, que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem nos alimentado com as Tuas verdades quando nós lemos o texto e extraímos lições para as nossas vidas.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos alimente com a Tua Santa Palavra. Isso nós oramos, em nome de Cristo. Amém.